Acho que todo mundo sabe que o carnaval, além de ser a principal festa popular do país, é também um grande negócio. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, no ano de 2020, os festejos de carnaval geraram em torno de 8 bilhões de reais de renda, sendo que desse dinheiro todo, 2 bilhões ficaram na cidade de São Paulo, que hoje em dia é o segundo principal polo de turismo carnavalesco, só perdendo a primeira posição para a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. Mas quem esperava que no ano que vem, em 2021, o rendimento pudesse ser o mesmo, ou quem sabe ainda muito mais, começou a ficar muito preocupado desde sexta-feira passada, quando o prefeito da cidade, o senhor Bruno Covas, assinou um decreto adiando o festejo do carnaval para 2021, que deveria acontecer no dia 16 de fevereiro, por uma data ainda indefinida. Há uma negociação da Prefeitura de São Paulo com a Liga das Escolas de Samba para a remarcação de uma nova data que deve acontecer entre o final de maio e começo de junho. É mais ou menos por aí que a coisa deve rolar. E, no meu entender, foi uma atitude assim bastante acertada, muito sensata, né? Porque ela se justifica pelo fato de tentar deter o avanço da pandemia de Covid-19, que está atingindo o Brasil inteiro e mais ainda o estado de São Paulo de uma maneira muito dura, muito violenta, e além do que, até fevereiro de 2021 provavelmente já terão morridos de Covid em torno de 200 mil brasileiros, e a gente infelizmente não tem muito motivo para comemorar, principalmente numa festa de tamanho porte como é o Carnaval. Curiosamente, não é a primeira vez que houve adiamento do carnaval. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, em 1912, por outras razões. Naquele tempo, o carnaval ainda não era tão estruturado quanto é hoje, não havia muita interferência do governo e nem as escolas de samba. Era um festejo de rua, principalmente, em que as pessoas mais ricas saíam com seus carros enfeitados, fantasiadas, faziam aquilo que era chamado de corso, e entre um corso e outro, um grupinho de carros desses e outro, passavam os cordões ou os ranchos, que eram associações carnavalescas, em que as pessoas também iam fantasiadas, tocando suas músicas e atirando água, farinha e perfume e outras coisas nas pessoas. Muitos desses cursos, dessas associações carnavalescas, ou melhor, os cordões, deram origem às escolas de samba modernas. A gente vê nessa imagem aí ao lado, né, uma fotografia que é de 1910, representando aqui o cordão da Barra Funda, que depois dá origem a uma escola de samba muito tradicional aqui da cidade, que é a Camisa Verde e Branco, que é detentora de 9 títulos do grupo especial das escolas de samba aqui em São Paulo, apesar de hoje ela estar disputando aí a segunda divisão, né, dos desfiles, mas é uma escola bastante tradicional. Em 1912, o carnaval foi adiado em função da morte do Barão do Rio Branco. Ele era ministro das Relações Internacionais e uma figura muito importante, muito referencial ainda hoje, porque ele estruturou os mecanismos de política externa brasileira. Ele era considerado um herói nacional e por isso recebeu uma série de homenagens. Até hoje ele é uma figura histórica muito presente, porque toda grande cidade no Brasil tem uma avenida chamada Rio Branco, assim como em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais também. Boa parte da moeda brasileira que foi impressa de lá para cá fez homenagens ao Barão do Rio Branco. Ele aparece com a figura dele estampada em muitas notas. Se você reparar, até hoje, né, na moeda de 50 centavos, no verso dela, tem lá a efígie do Barão do Rio Branco também esculpida. E ele era um cara muito respeitado pela mídia, pelos jornais, quer dizer, pelos políticos conservadores, pelos intelectuais, enfim, e o presidente da República, na época, o Marechal Hermes da Fonseca, decretou luto nacional e adiou o carnaval, que aconteceu uma semana depois. O Barão do Rio Branco morreu exatamente num sábado anterior ao sábado de carnaval, no dia 10 de fevereiro de 1912. E considerando que não havia clima para nenhum festejo, o Hermes da Fonseca então marca uma nova data para o carnaval que deveria ocorrer no dia 6 de abril.
Mas a população brasileira, né, dada uma festa, depois de comemorar, digamos assim, o luto pela morte do Barão, no dia 17 de fevereiro, como o calendário tradicional determinava, também houve o festejo de carnaval. Mesmo com a proibição feita pelo governo, saíram às ruas os cursos, os ranchos, os cordões e o carnaval foi comemorado como em todos os outros anos. Mas havia uma segunda data para o feriado e o presidente, com medo de gerar certa impopularidade, o Hermes da Fonseca era uma figura muito impopular, de fato, ele acabou mantendo esse segundo carnaval e, de novo, no dia 6 de abril, nós vamos ter novamente as ruas, os cursos, os cordões, os ranchos, enfim, o povo saiu para comemorar. E naquele ano, né, que nós tivemos dois carnavais, nesse segundo carnaval vai fazer muito sucesso uma marchinha que dizia assim: com a morte do Barão, tivemos dois carnaval. Ai que bom, ai que gostoso, se morresse também o Marechal. Mesmo com as notícias horrorosas que circulam pelo país a respeito do aumento do número de mortes, de infecções, não é incomum a gente ver por aí gente sem máscara e não seguindo as mínimas recomendações que se faz com o objetivo de deter a pandemia. Isso talvez tenha a ver com esse nosso caráter brasileiro, né, marcado pelo relaxo, pela descontração, pela informalidade, pela irreverência. E se isso é verdade mesmo, não seria estranho a gente ter o ano que vem também dois carnavais. Meu nome é Silvio Pera, sou professor de História. Eu agradeço muito a atenção e a paciência. Até a próxima.